Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos para adorar a Jesus, amém? É uma alegria muito grande como família, estarmos com os nossos irmãos, com essa igreja abençoada, obrigada, pastora, com essa igreja missionária, que tem cumprido o ídolo do Senhor, aqui e acolá, para a glória de Deus, amém? Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Rogério. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. A todo o corpo ministerial, muito obrigado. Deus continue abençoando a vossa vida, pastor, família, ministério, em nome de Jesus. E a palavra hoje, eu não quis me adiantar, não sabia. Mas Jesus sabia, né? E Ele tem uma palavra para nós também hoje, no capítulo 4 do livro de João. Vamos abrir? Louvo a Deus pela presença do meu amor, do meu querido. Eu lhe amo, viu? A nossa filhinha está brincando, aproveitando as coleguinhas para brincar. E o papai está na casa, amém? Papai está aqui conosco, ministrando o nosso coração, aquietando o nosso coraçãozinho, ordenando os nossos pensamentos nele, amém? Que presença maravilhosa é a presença de Jesus, não é verdade, irmãos? Glória a Deus, suas misericórdias já se renovaram, e é por isso que estamos aqui, porque o nosso Deus tem cuidado de nós, amém? Capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali, na fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Nós vamos parar a leitura neste versículo, no versículo 7, quando Jesus disse para a mulher: dai-me de beber. Neste capítulo 4 do livro de João, Jesus está ministrando o coração de várias pessoas em todo o capítulo. Jesus, ele ministra o coração da mulher samaritana. Jesus ministra o coração dos seus discípulos. Jesus também ministra o coração de muitos outros samaritanos que neste capítulo também tiveram um encontro com o Senhor. Jesus, no final do capítulo, está ministrando o coração de um nobre oficial do rei e toda a sua família por meio de uma cura maravilhosa. Jesus, neste capítulo, ele está saindo da Judeia e está indo outra vez para a Galileia. E é interessante que havia uma situação de disputa, uma situação de comparação, pois chegou ao conhecimento dos fariseus que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos do que João Batista. E o texto fala que não era nem Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Então Jesus sai deste cenário que está se formando, um cenário de competição, de concorrência, e ele sai, ele não morde esta isca, porque este não era o seu propósito. Com isso eu entendo que o reino de Deus, ele não é estabelecido por meio de competição, por meio de vanglória. O reino de Deus, ele é estabelecido por meio de cooperação. Eu coopero com você, você coopera comigo, e juntos fazemos a obra do Senhor, cada um com o seu dom, cada um com a sua chamada. Deus chama um para fazer algo, Deus chama outro para fazer outra coisa, e ninguém é melhor do que ninguém.
ninguém. Tudo aqui está no mesmo nível. Tudo aqui é vasinho de barro e é dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Todo mundo aqui está no processo com Jesus. Jesus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida, e eu vou cooperando com você. Você vai cooperando comigo. O reino de Deus vai se estendendo. Enquanto o pastor Rogério está trabalhando, entregando, fazendo a obra aqui, fazendo aquilo que o Pai tem colocado no seu coração, junto com esse rebanho lindo do Senhor Jesus, tem pastor lá do outro lado do mundo fazendo a obra também. Tem pastor, tem missionário lá na China, lá na Europa, lá na África, lá na Oceania, nos Estados Unidos, em toda a terra. A obra de Deus está sendo feita por causa da dinâmica do precioso Espírito Santo. E vamos cooperando uns com os outros, porque o corpo é de Cristo e a cabeça é Jesus, e é Ele que vai ordenando, Ele que vai nos capacitando. E nesta manhã, quem nos capacita é Jesus. De nós mesmos não somos capazes de coisa alguma, somos totalmente carentes e dependentes da graça de Deus. Glória a Jesus. Jesus então vai para Galileia outra vez, e ele tinha 3 caminhos para tomar. Jesus podia subir pela costa, Jesus podia passar pela Pérea, e Jesus podia passar pelo centro de Samaria. A rota de passar pelo centro de Samaria não era uma rota boa para os judeus, porque havia uma inimizade entre esses dois povos, havia uma animosidade, e para um judeu comum não era rota boa para ele, essa rota de passar por Samaria. Mas é interessante que no versículo 4, o texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria, porque a agenda de Jesus não era feita por conveniência, a agenda de Jesus não era feita para agradar os homens, a agenda de Jesus não era para ganhar aplausos dos homens, mas a agenda de Jesus, ela vinha do coração do Pai. E lá na frente, nós vamos ver Jesus falando isso para os discípulos, quando eles chegam com a comida, e ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra, a realizar a sua vontade. Com isso, Jesus estava querendo imprimir no coração dos seus discípulos um prazer maravilhoso em cumprir a vontade do Pai, mesmo que em dias difíceis, e dificultosos, mas o prazer de Jesus era realizar a vontade do seu Pai. E Jesus então cumpre a agenda do Senhor, e ele vai pela rota mais improvável, que era passar pelo centro de Samaria, e ele chega à cidade chamada Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados, era uma cidade cujo nome era cidade dos bêbados. Jesus não tem problema de entrar na cidade dos bêbados, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio salvar, ele veio buscar aquele que estava perdido. Nesta manhã, Jesus não tem dificuldade de entrar num prostíbulo. Nesta manhã, Jesus não tem dificuldade de entrar num leprosário. Nesta manhã, Jesus não tem dificuldade de entrar numa prisão, num lugar de alta periculosidade. Ele pode agora, enquanto ele está aqui, ele também pode estar entrando nestes lugares. Ele não tinha dificuldade de entrar na cidade de Sicar, cidade dos bêbados, porque ele veio para restaurar a vida do homem caída. Ele vai, e diz o texto, que Jesus senta cansado, enquanto os seus discípulos vão à cidade para comprar alimento. E ele senta, e o texto fala que ele estava cansado. Com isso eu vejo a humanidade de Cristo, 100% Deus, mas ele também era 100% homem, quanto mais eu e você. Por isso Jesus conhece as nossas dificuldades, ele se identifica comigo e com você. Você pode não saber os meus desafios de hoje, e eu posso não conhecer os seus desafios que você está vivendo hoje, as lutas que você está travando, mas Jesus conhece. Ele conhece a nossa história. Ele estava cansado, mostrando a sua humanidade.
Ele se identifica conosco em todas as nossas situações, em todos os nossos enfrentamentos. Hebreus descreve que ele passou por sofrimento, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus pode te socorrer numa situação de tentação, pode nos socorrer e nos dar livramento, e essa é a vontade dele, que nós venhamos a dizer não a toda situação que quer nos afastar do centro da vontade do Senhor. Jesus enfrenta oposição. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ele também sofreu oposição. Ele pode nos socorrer quando estamos diante de ferrenha oposição. Ele está ao nosso lado para nos dar vitória. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nessa manhã, o nosso Deus se identifica conosco. Ele sabe perfeitamente em qual estágio nós estamos no nosso processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento. E todos nós estamos aqui no processo, crescendo, sendo transformados de glória em glória, até que chegue o dia do Senhor, o dia que Ele vai ou nos colher, ou o dia que Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida, amém? Este capítulo 4 fala de um capítulo de transição, porque no capítulo 3, Jesus está conversando com o homem. No capítulo 4, Jesus está conversando, está num diálogo com uma mulher. No capítulo 3, o homem tinha um nome. No capítulo 4, ela não tem nome, ela é uma anônima, mas a sua história é descrita. Há um gritante contraste entre esses dois personagens, entre Nicodemos e a mulher samaritana. Ele era um homem, ele era judeu, fariseu, mestre da lei e membro do sinédrio. Ela era uma mulher, ela era uma samaritana, ela era uma mulher inculta, vivendo uma vida imoral. A vida dos dois precisava de um Salvador. Nesta manhã, querido ouvinte da palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. Hoje mesmo, se você abrir a porta do teu coração, Jesus vai entrar e vai fazer uma coisa nova na tua história. Jesus mostra que Ele é capaz para alcançar o homem Nicodemos, aquele homem fariseu, conhecedor da lei, e Ele também mostra que Ele era capaz de alcançar a mulher samaritana. Sabemos que há uma animosidade por todo um contexto histórico entre os samaritanos e os judeus, e eu não vou entrar nesse assunto para dar tempo de compartilhar algum testemunho com os irmãos. Havia uma barreira gritante entre esses dois povos, mas Jesus, Ele vai ao encontro daquela mulher consciente que havia uma barreira ali, mas Ele estava disposto a quebrar todas as barreiras para alcançar o coração daquela mulher. Pelo menos 3 barreiras nós identificamos, que é a barreira cultural, a barreira racial e a barreira religiosa. A barreira cultural, porque um rabino não conversava com uma mulher em público. William Barclay, ele diz no seu comentário que os rabinos mais radicais não conversavam em público nem com a sua própria esposa. E Jesus ali estava, Ele só, Ele pode, né, irmãos? Ele não estava entrando em um campo de tentação. Ele não estava entrando em campo perigoso, Ele sabia quem Ele era o Filho de Deus, Ele era o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, Ele estava ali para transformar a história dela. Ele se põe ali naquele lugar, que diante dos outros rabinos, era um lugar impróprio, mas Ele está ali quebrando a barreira cultural. Me lembro que em Guiné-Bissau, um dia eu fui cumprimentar um jovem senhor, mauritaniano que vendia coisas para nós, missionários, numa taberninha. E ele tinha ido até a Mauritânia ver a família, ele era muito simpático conosco, missionário.
Nós ficamos muito alegres quando ele chegou, né? E eu tenho um temperamento um pouco expansivo, assim, né? bem falante, né? Bem simpático, né, pastora? Eu fui cumprimentá-lo, né? Estendi a mão para cumprimentá-lo. Aí ele olhou para mim e fez, não, muçulmano. Olhou para mim e fez, não posso tocar na sua mão. Eu fui tirando a mão. Então, a cultura hoje, imagina aquele tempo, irmãos. Então, a coisa era bem radical. Ainda hoje, isso é muito forte nessa cultura, né? Jesus, ele quebra a barreira racial, né? Como vimos, havia toda uma barreira entre ambos os povos. E Jesus quebra esta barreira para alcançar o coração dela, né? Os samaritanos sempre tiveram nos planos do Salvador. Sempre fizeram parte do plano de Deus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e confins da terra. Os samaritanos, esses povos rejeitados, fazem parte do plano do Salvador. E Jesus, quando ele estabelece uma conversa com ela, ele pede, dai-me de beber. E ela diz, você não tem nem com que tirar. Com isso, Jesus estava pedindo, me empresta aqui o seu pote, o seu vaso para me beber. Era inadmissível um judeu beber água de um copo de um samaritano, irmãos. Era impuro. Era algo impuro para eles. Mas Jesus estava ali com aquela atitude, com aquela postura, sinalizando a quebra do nacionalismo e demonstrando assim a universalidade do Evangelho do Senhor, ou seja, Cristo para todas as nações, Cristo para todos os povos. Glória a Jesus. Terceira barreira religiosa, ele quebra a barreira religiosa. Jesus vence todos os obstáculos, todas as barreiras para alcançar, para o encontro daquela mulher que estava perdida. Assim como ele fez comigo, assim como ele fez com você. E com essa postura, essa atitude, Jesus, ele gera no coração daquela mulher alguns sentimentos. O primeiro sentimento que Jesus gera no coração dela foi o sentimento de simpatia. Porque quando Cristo se apresenta para ela, inicia um contato, um diálogo com aquela mulher, ele não chega por cima, ele podia já chegando, já revelando, sabe, aquele olhar daqueles profetas que olha assim, sei, que a gente não está nem em pecado, mas Jesus tem misericórdia de mim. Jesus não chega assim, irmão, como o pastor disse, como o irmão disse, Jesus não tem o objetivo de nos envergonhar. Quem gosta de envergonhar o homem é o inimigo. É o inimigo que gosta de nos ver envergonhado no canto, de cabeça baixa, intimidado, se sentindo ameaçado, nos colocando no gesso. Jesus nos quer bem, de cabeça erguida, vitorioso, perdoado, remido, restaurado. Essa é a obra de Jesus. E tudo que não é a obra de Jesus nesta manhã, nós dizemos não em nome de Jesus. Eu fico com a obra do Calvário, eu fico com o sangue de Jesus que me limpa, eu fico com o sangue do Cordeiro, que escreveu o meu nome lá no céu, e o céu também. Jesus não chega com arrogância, porque ele não é arrogante. Jesus chega com humildade, e ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele chega por baixo, e ele faz um pedido para ela. Segundo alguns pensam, alguns estudiosos, William Hendricks diz que quando alguém quer alcançar o coração de alguém, ele pode fazer um pedido ou oferecer algo que aquela mulher ou aquela pessoa esteja precisando. E Jesus tanto pede algo para ela, sinalizando para ela uma atitude de humildade, e em seguida ele também oferece algo superior a ela. Jesus é assim, ele pede o nosso coração, um coração ferido, um coração muitas vezes machucado, com a proposta de nos dar um coração novo, de trazer a cura, de trazer restauração, de nos levantar, nos pôr de pé para a glória e honra dele.
Jesus então desperta o primeiro sentimento da simpatia. Nossa, ele é diferente, ele é diferente. Se quem é como Jesus, quem é como Jesus, não há como o Senhor, não há como nosso Deus. Ele não nos mede pelos nossos méritos ou esforços ou rendimento. O seu amor é incondicional. Aleluia! E o segundo sentimento é a curiosidade. Ele gera uma interrogação. Tudo isso para ir gerando nela um conhecimento progressivo de quem era que estava ali com ela na fonte. E ele gera o segundo sentimento, que é de curiosidade. Quando ela fala: como sendo tu, judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? E ele gera então a interrogação: ah, mulher, se tu soubesse, se tu conheceras o dom de Deus, mulher, e quem é que está nesta hora falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ele gera aquela curiosidade, o dom de Deus, quem está falando comigo? E ele gera a curiosidade nela, desse dom maravilhoso que é a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nesta manhã você tem a oportunidade rica e maravilhosa de abrir a porta do teu coração e deixar Jesus Cristo entrar. Aleluia! E ela então ali está, Jesus está gerando aquela curiosidade e ele fala que ele tinha uma água para ela, que não era como aquela água daquela fonte. E é interessante que ela vai ao meio-dia, nem falamos disso. Meio-dia não é hora boa, irmãos. Desde 2005 que eu estou em África, pela graça de Deus, entre indas e vindas. Meio-dia não é hora boa para catar água. As mulheres, as donas de casa, as filhas que ajudam, vão pela parte da manhã. Tem mais água na fonte, né? Mas ela tinha um motivo para ir. Ela vai ao meio-dia, porque ela era uma mulher apontada no meio das outras. Um caso perdido, uma mulher impura, as outras mulheres não queriam estar com ela. Por isso ela escolhe um horário que ela estaria ali sozinha. O mecanismo dela de defesa era o isolamento. A ferramenta que ela usava para poder se proteger era o isolamento, estar fora de contato visual. Ela era um caso perdido para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquelas mulheres. Mas não há caso perdido para Jesus. Com a história dessa mulher eu aprendo, e olhando para a minha própria vida, que não há caso perdido para Jesus Cristo. Não há caso perdido para Ele. E então, quando Ele fala dessa água, mulher, se você soubesse quem fala contigo, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der de beber, essa água vai se tornar como uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. E ela então chega nesse ponto de necessidade, porque satisfação, necessidade, era tudo que aquela mulher tinha. Aquela mulher tinha um vazio no seu coração. Ela já estava já tinha passado por 5 relacionamentos, e estava num caso agora esquisito. Irmãos, aquela mulher tinha um vazio, e ela tentava preencher aquele vazio por meio de relacionamentos humanos. Ela tentava preencher aquela lacuna por meio de casamentos, relacionamentos. Mas, amados, a única pessoa que pode preencher o nosso vazio é a presença de Jesus. Nem dinheiro pode fazer isso, nem relacionamentos humanos. Eu amo meu esposo, mas quem dá sentido à minha existência é Jesus Cristo. Ele me alcançou quando eu estava num charco de lodo. Ele me alcançou quando eu estava afundada nos meus pecados e delitos. Ele veio ao meu encontro. Jesus, Ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Nem a fama, nem o dinheiro, nem as amizades, nem relacionamentos. E aquela mulher tentava resolver a sua história por meio de relacionamentos. Mas só há alguém, só há uma pessoa que pode dar conta de resolver os nossos dilemas, as nossas dores, a nossa história mal resolvida. Quem pode resolver tudo dentro de nós, quem pode botar ordem no caos, é Jesus Cristo Nazareno.
E Ele vem ao nosso encontro nesta manhã para ordenar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ele é o Deus de milagre. Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Ele pode fazer impossível na minha vida e na sua também. Glória a Jesus. Esta manhã é uma manhã de milagre. Esta manhã é uma manhã de renovo. Esta manhã é uma manhã de recomeço. Esta manhã é uma manhã de renovar a aliança. De olhar para esse Deus que não muda, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, para sempre. Que vem ao nosso encontro, quebrando as barreiras, quebrando as muralhas, para nos dar a vitória e nos pôr de pé, para a glória do Senhor. E ela então diz: eu quero desta água. Me dê de beber, porque eu não quero voltar aqui para ter que beber novamente, passar por esse vexame. Em pleno meio-dia, eu sozinha com o meu cântaro. Me dá dessa água. E Jesus, ela não entendeu que era uma água espiritual. E essa água espiritual nós temos que beber todo dia. Todo dia. Um processo contínuo. Não é só um momento da nossa vida, é todo dia, toda hora, eu bebendo dessa água, que é a presença de Deus, amém? Jesus então desperta a consciência, o sentimento de consciência. Ele diz para ela: tá bom, quer beber dessa água? Eu preciso despertar a tua consciência. Jesus não faz isso para envergonhá-la, como já falamos. Jesus não tem o objetivo de nos envergonhar, mas muitas vezes Ele precisa despertar nossa consciência para gerar em nós o temor do Senhor, a convicção do pecado, para que nós possamos nos voltar para o Senhor, abaixar o nosso coração, quebrantar nosso coração. E Jesus então dá uma ordem para ela, e Ele fala: vai lá e chama teu marido, para despertar sua consciência. E ela fala: não tenho marido. E Jesus fala: bem disseste, você não tem marido, né, mulher? Porque você já teve 5, e esse que você está agora não é teu. Ela estava vivendo com o homem de outra mulher. E ela então deve ter regalado um olhão assim, né? Vejo que és profeta. Agora ela já não vê como um judeu apenas, nem como um rabino apenas. Ela começa a entender que ela estava com alguém diferente naquele lugar. E ela: vejo que és profeta. E ela entra em assuntos religiosos. Ela começa a falar sobre adoração. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus fala: mulher, a questão não é onde adorar, mulher, mas como adorar. E a quem é para adorar? Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a quem, mulher, que você tem que se preocupar. A quem você está adorando? E como? Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Fala de fervor espiritual. Porque o corpo de Cristo não está morto e moribundo. Porque quem dá comando está vivo, poderoso, assentado num trono de glória. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é um organismo vivo, está ativo, operante na força e na dinâmica do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está em você. Você é batizado com o Espírito Santo, ou você é. Adore o Senhor, glorifique o Senhor. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo, comece a adorar. Adore ao Senhor. Não ficou uma experiência lá atrás, é aqui agora, é hoje. Não precisa ser amanhã ou depois, pode ser agora. Você pode sair aqui renovado, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Porque não é o homem que faz a obra, mas é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que move a sua igreja. E Jesus está aqui. Jesus quer ensinar aquela mulher que a adoração não é centrada em lugares sagrados. A adoração não pode ser sem entendimento. E a adoração precisa ser centrada em Cristo, na pessoa de Jesus. Como já falamos aqui, é tudo vasinho de barro. Ele usa quando quer, na hora que quer. Como aquele cirurgião que vai para a sala de cirurgia. A mesa está posta, o paciente está do lado. Todas as ferramentas e instrumentos estão ali. O bisturi e todos os outros. O cirurgião escolhe a peça que quer usar.
assim somos nós, o instrumento. Ele usa o instrumento em si sozinho, não faz nada. Assim sou eu e você. Nós de nós mesmos temos capacidade de operar coisa alguma, mas quando Ele nos toma pelas mãos, quando Ele quer, Ele pode nos usar para fazer maravilhas e proeza para a honra e glória dEle. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele, a Cristo, a Jesus, o Senhor da igreja, toda a glória e toda a honra. Jesus desperta então a fé verdadeira daquela mulher. Quando Ele fala onde e como o Pai procura verdadeiros adoradores, ela depois diz para Ele: eu sei que virá o Messias. Quando Ele vier, ela guardava esse pensamento, essa promessa. Obrigada, meu irmão. Ele vai nos dizer tudo quanto precisamos ouvir. Ele vai nos falar todas as coisas. E Jesus então se revela a ela. Jesus então fala para ela naquele cenário. Imagina aquele lugar, por causa da presença de Jesus ali, cheio da glória. Cheio da presença, Shekinah, a glória de Deus ali. Imagina aquele cenário, irmão. Jesus só aprofundando com ela, para abrir o entendimento dela. E quando ela fala: eu sei que virá o Messias. Quando Ele vier, Ele vai nos falar todo, Ele vai nos falar tudo. E Jesus então descortina e abre para ela a coisa mais maravilhosa, que é a revelação de Deus. Essa coisa que nós não conseguimos na força da carne, é obra do Espírito. E Ele fala: sou eu que falo contigo. Aleluia, glória! A mulher deixa o cântaro. Jesus ressignifica a sua vida. Jesus restaura agora aquela mulher envergonhada. Ela não precisava entrar mais na cidade de cabeça baixa, porque ela teve encontro com o Salvador. Jesus levanta agora a sua cabeça. Ela é transformada numa agente de Deus, numa pregadora do Evangelho, a evangelista, mulher samaritana. Agora ela não era mais uma mulher envergonhada, que queria se esconder. Ela entra na cidade e vai ter com os homens daquela cidade, pregando a mensagem mais poderosa que nós podemos pregar, que é a mensagem do que Deus está fazendo na nossa história. A mensagem mais impactante que nós podemos entregar é a mensagem do que Deus está fazendo na nossa vida. Jesus não entregou essa missão para os anjos. Eles anelaram essa missão, mas eles não tiveram esta oportunidade. Sabe por quê? Porque anjo não pode chegar dentro de um prostíbulo ou na orla marítima e falar para uma mulher de vida errada, de vida no cativeiro, e falar: olha, Jesus me alcançou, Jesus me tirou de uma situação terrível, Jesus pode fazer isso por você. O anjo não pode chegar para um homem viciado em crack, em maconha, cocaína, em tudo que é coisa que não presta, e dizer: Jesus pode te tirar daí desse buraco, porque Ele fez na minha vida. Anjo não pode falar assim, mas eu e você podemos. Você pode dizer o que Jesus Cristo, o Nazareno, tem feito na tua vida. Por isso que Ele entrega essa missão para nós, igreja do Senhor Jesus. E é necessário que unamos todos os nossos recursos e forças para estabelecer, para estender o reino de Deus enquanto é dia. Porque quando a noite chegar, o trabalho da noiva do Cordeiro se findará na terra. Porque entraremos nas mansões celestiais para a participação das bodas do Cordeiro. Mas enquanto é dia, é hora oportuna para pedir a misericórdia de Deus. Enche a minha lamparina, Senhor, para que eu possa ser testemunha. E é assim que Jesus quer fazer comigo e com você. Testemunha do Senhor. Entra no supermercado: eu sou testemunha do Senhor. Eu vou buscar uma brechinha aqui para falar de Jesus para alguém.
Eu vou entrar dentro do ônibus, irmãos. Teve uma época que Jesus me dava uma graça para pregar dentro do ônibus, irmãos. Mas, irmão, eu não tenho coragem. A coragem vem do Senhor. E eu confesso para você que eu tremo nas bases. Mas é uma coragem que me impulsiona aí e a dizer: Jesus te ama. E um dia eu estava lá em João Pessoa, fazendo meu devocional, eu falei: Jesus, se for da tua vontade que eu pregue hoje, que estava assim, eu já entrava dentro do ônibus, irmãos, e aquele negócio, pregar, em qual ponto que eu vou me levantar, em qual ponto que eu vou falar, irmãos, eu já estava assim, naquele tempo assim, irmãos, só um minutinho para me amarrar minha sandália aqui. Então, irmãos, aquele dia eu falei: Jesus, fala comigo, se for da tua vontade, Senhor, o Senhor vai fazer alguém me dar a paz do Senhor dentro desse ônibus. E eu entrei a carne falando: tomara que ninguém me dê a paz do Senhor. Entrei, fui com a minha biblinha pequenininha na bolsa, sentei e fiquei ali só querendo que ninguém me desse a paz do Senhor. Porque é estreito a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita, agradável. É estreita na carne, mas no espírito nós ficamos alegres, nós ficamos rejubilantes quando fazemos a vontade do Pai. Amém? Quando, irmãos, uma adolescente, cadê os adolescentes aqui? Quem é adolescente aqui na casa do Senhor? Tem uma adolescente ali. Eita, irmãos, uma menina, adolescente, pastor, oh, glória. Na hora que a bichinha ia descendo, botou o pé na escada para descer, ela olha para trás e fala: a paz do Senhor. Valeu, Jesus. E vai a Nívia, Canelinha, vai lá. Segura no ferro tremendo, e as primeiras palavras saem que tremendo mesmo. Mas, irmãos, coisa gloriosa é cumprir o ídolo do Senhor. Eu já vi senhor de idade tirando o chapéu, irmãos, para ouvir a palavra dentro de ônibus. Já vi pessoas chorando, de derramar lágrimas. Eu sozinha, eu e Jesus, ali, olha, eu sempre gostava de começar, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu começava a falar: a mais linda história de amor que você pode conhecer é a história do Calvário, é a história de que alguém que te ama e deu a sua vida na cruz, esse alguém é Jesus. E começava ali falando, irmãos, e Jesus ia abrindo a porta, dando coragem, ousadia que vem dele, não vem de nós. E ali a gente vendo o trabalhar de Deus, e a vontade do Senhor é que nós venhamos a nos dispor, irmãos, que nós saiamos do comodismo, venhamos ajudar o pastor fazer um desafio. Una-se com o pastor no empenho de fazer a obra de Deus, porque essa obra foi entregue para você, o Senhor está contando conosco, o Senhor está contando com a sua igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, tudo vasinho de barro, mas Ele usa esses vasinhos mesmo, igual eu e você, vasinho pequenininho, mas uma gota dele já nos enche. Vaso grande para encher é difícil, mas vaso pequeno, uma gotinha, já está se enchendo, já está dando glória. Se disponha mais, entrega teus dons no altar, aquilo que o Senhor te deu, entregue no altar, fala: Jesus pode me usar, pode contar comigo. É algo automático. Aquela mulher entendeu, recebeu a revelação de Jesus. Ninguém mandou, ela não passou por discipulado, sala de formação como nós passamos, benção pura, irmãos. Mas aquela mulher recebeu do céu a revelação de Cristo, ela recebeu, ninguém precisou ficar falando muita coisa para aquela mulher, ela entendeu o grande amor que alcançou sua vida, que mudou a sua história, que tirou ela do lugar de vergonha, de desonra. Jesus deu a ela um duplo chamado, salvação e ministério, e então ela vai pregar a palavra. Jesus também quer que a gente faça assim, amém? Não fique com vergonha, não. Deixa Deus te usar. Ontem, eu estava no supermercado, na hora que eu fui pagar a conta, eu comecei a cantar baixinho, mas dava para ela ouvir. Não é que era o hino, Jesus? Era um hino de evangelístico. Ela, que voz bonita. Eu falei: é Jesus, né, minha irmã? Logo chamou de irmã. É Jesus, né, minha irmã? Jesus que faz assim na vida da gente, né? E ali comecei. Né, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, né, minha irmã? E comecei ali rapidinho, deu uma palavra. Então você está semeando. Um semeia, outro rega. Jesus vai dando crescimento, né? Você não sabe, aquela pessoa está ali numa situação, irmão, que você e eu não sabemos. Mas às vezes é uma palavrinha que ela está precisando ouvir. Mas, irmã, eu estou numa situação também. Jesus faz milagre na nossa vida. E quando nós nos dispomos a abençoar outras pessoas, Jesus também nos abençoa.
Amém? Tem uma visão, tem uma linha que fala assim, olha, nós precisamos buscar a cura do Senhor, para depois de curado, a gente curar outros. Não, irmãos. Jesus está me curando hoje. Jesus está me curando amanhã. E Ele vai me curando todos os dias da minha vida. Até chegar o dia glorioso do Senhor, Ele vai completar a obra. Não, eu vou esperar para depois. Não, Jesus é pela fé, eu te sirvo pela fé. Não é por vista. Enquanto eu te sirvo, o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor está moldando o meu caráter. O Senhor está forjando em mim, o Senhor está me ajudando, o Senhor está me libertando. Muitas vezes essa libertação é de nós mesmos. É de nós mesmos. Mas Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele começou uma boa obra maravilhosa. É a obra de Jesus na nossa vida. Ele vai completar porque Ele é fiel. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Eu tive uma oportunidade, irmãos, no ano de 2005, ir para o campo missionário. No dia 15 de abril de 2005, o Senhor me abriu as portas para ir para missões. Foi lá que eu conheci minha bênção. Já estava no Salmo 40, 13 anos, irmão. Pensa na prova. 13 anos, Jesus e eu. Aí passava as irmãzinhas com os namorados na porta da igreja, para os pontos, para os carros. E eu lá só de olho, né? Num deserto de Torá. Jesus e eu. E eu nada. Fica mais aí um pouquinho. Pois é, irmãos, e foi lá na África que eu conheci minha bênção, paraibano abençoado. Lá do interior de Paraíba, Jesus marcou encontro conosco. Lá na cidade de Bafatá, ou cidade quente. Irmãos, misericórdia. Minha amiga que está lá já me disse, Nívia, aqui está demais, faltando luz. Minha filha está toda picada de mosquito. Irmão, pensa numa prova, irmão, a gente ri assim, mas é prova, irmãos. Eu dormia no chão, a gente tomava água de pote. Esse homem, irmãos, ele não tem nojo de nada de comida, irmãos. E ele ganhava os amigos dele, o povo, porque o povo olhava para ele, ele comia, mas não é comer para fazer bonitinho, para ganhar, é comer porque gosta. É porque ele senta com os amigos, cada um mão, assim na bacia, ó, vapo. É um prato só, pastor, uma baciona, né? É. Aí eles dão colher para ele, alguns vão na mão mesmo, mas tudo junto. E ele, ó. E eles ficam, acham bonito, né? Esse branco é diferente. Esse branco está junto com nós, está cinta com nós, está come com nós. Esse branco é diferente. Aí ele chega lá, os amigos dele vão abraçando. Cleiton, limpa o banquinho no chão. Senta aí, Cleiton. Ele já manda comprar comida. Eles comem junto, que eles gostam de comer junto. Irmãos, mas a gente fala brincando, mas tem a parte, né? Mas tem a parte gostosa também. Que campo missionário não é só sofrimento, não, irmãos. Campo missionário também tem muita vitória. Tem muita provisão. Tem muito milagre. Tem a mão de Deus se estendendo. Tem a proteção do Senhor. Tem Deus falando com a gente. Tem a igreja orando. Tem Jesus abrindo porta. Não é verdade, irmãos? Campo missionário também é vitória. Tem a parte de sofrimento? Tem. Mas qual cristão aqui não enfrenta seus desafios? Não é verdade, irmãos? Está todo mundo aqui na dependência do Senhor. E lá em Bafatá não tinha água assim naquela época. A gente tomava banho de canequinha, bebia água de fonte. Eu fervia a minha água e botava no pote de barro. Né? E não tinha energia. A gente dormia muitas vezes no chão. Levantava de madrugada para tomar banho. Por causa do calor intenso. Mas tudo isso com muita alegria. Com muita graça. E se precisasse, eu fazia tudo de novo. Saí solteira, voltei casada, fui de novo, voltei mamãe. Olha aí, os planos de Deus se cumprindo. Quando a gente fala assim, vem no pacote todas as bênçãos. Vem as lutas, mas vem a provisão, vem o escape. Vem no pacote do Senhor, tudo que eu e você precisamos para Ele forjar o nosso caráter, nos levar à dependência, mas também com muita alegria. Quando eu voltei para o campo em Senegal, com 1 ano de casada, irmãos, eu tive uma experiência, quando estiver próximo de acabar, pastor, só me dá um... Irmãos,
eu engravidei no campo, tive uma perda. Eu me lembro que o Cleito tinha vindo para ser consagrado presbítero, e eu recebia notícia que eu estava grávida. Eu liguei, amor, bênção. Quando ele chegou, fomos fazer depois, no 3º mês, fui fazer o exame, um aborto retido. Antes, Deus tinha falado comigo em sonho. Deus falou comigo em sonhos, na hora de acordar, eu ouvi aquele hino. Deus me deu e Ele mesmo tomou, cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E eu acordei com aquele hino. Falei, Jesus, entendendo tudo e fazendo de conta que não estava entendendo. Falei, Jesus, e agora? E aí eu fiz de conta que não estava entendendo o que Jesus estava falando. Fomos para o pré-natal, cheguei lá na doutora Rocaia, uma senegalesa obstetra muito capaz. E ela falou, Nívia, tenho um problema aqui. Eu falei, qual problema, doutora? Eu estou vendo o bebê, mas eu não ouço o seu coração. Você fez um aborto, você perdeu o bebê. Eu falei, Jesus. Irmãos, a minha cabeça se abaixou e eu não consegui levantar a minha cabeça. Por isso que o Senhor, Ele quer que a gente levante, é Ele que levanta a nossa cabeça, né, irmãos? A minha cabeça se prostrou. Eu peguei o carro com meu esposo, um táxi, fomos no caminho, eu tentando digerir aquela ideia de que no outro dia eu tinha que passar por uma cirurgia, uma curetagem com anestesia geral, irmãos. Apaguei na mão de 2 muçulmanos, mas a minha vida estava na mão de Jesus. E eu tremia tanto, tanto. E a médica me perguntou, você está com medo, Nívia? Tipo, falei, assim, doutora, eu estou com medo. Eu não sou super-homem, irmãos. Você é super-homem? Nós somos dependentes da graça de Deus, amém? É Ele que nos fortalece, não é verdade, irmãos? E ela me perguntou, você está com medo? Porque eu tremia muito com o avental, tentando segurar as costas, aqueles avental aberto, eu morrendo de vergonha, o anestesista presente. E ela falou, ela me viu subindo a maca tremendo, e eu falei, sim, doutora, eu estou com medo. Mas tem uma coisa, lá no Brasil, a igreja está orando por mim. Então, irmãos, vale a pena orar pelos irmãos que estão lá fora. Ore pelos missionários, irmãos, a realidade lá é outra. Aqui, olha que maravilha, né? Que coisa gloriosa. Você já está com um congresso top para você participar, mulherada, para sair, ó, só nas rajadas. Entendeu? Os irmãos, ó, tudo o pastor empenhado aí, ó, só congresso top, os irmãos já saindo, só rajada de glória, aleluia. Mas é diferente, às vezes, de um campo, irmãos, quando a obra, às vezes, tem uma certa perseguição. A perseguição não acaba com a obra, mas é diferente o ambiente lá, irmãos. Então, eu disse que a igreja estava orando. Ela fez a curetagem, me acordou de um modo bem peculiar, deu uns tapas na minha cara para me acordar da anestesia. Nívia, que eles acentuam o final, Nívia, e tome tapa, eu acordei. Sim, doutora. Aí, fui para casa, irmãos. Cheguei em casa, mal, começando a querer entrar numa depressão. Queria ficar no meu quarto, só quarto escuro. Fechava a porta, luzes apagadas. E o adversário, que é um oportunista, irmãos, lançou uma palavra na minha mente, querendo dizer que eu, como se fosse a voz de Deus, sabe? Ele falou assim, olha, daqui a 7 meses eu vou te colher, se prepara. Daqui a 7 meses eu vou te recolher. E aquilo entrou no meu coração, como se fosse a voz de Deus. Eu estava muito abatida. E eu fiquei assim, meu Deus, eu ainda me considero jovem, Senhor. Como é que é isso? Eu vou morrer. Meu marido quer fazer a tua obra. E aí, irmãos, fui ali naqueles dias de luto, que é importante, né? A gente viver os nossos lutos, né? Para Deus nos renovar as forças, né? E ali, sofrendo, o Espírito Santo me fez lembrar de uma situação. Um dia, lá em João Pessoa, de manhã, no meu horário com o Senhor, eu falei, Jesus, como que vai ser o meu futuro? Eu sou missionária, a gente não tem isso, aquilo, olha, falta de fé. Quem tem Jesus tem tudo. Eu preciso de quê? Eu preciso de Jesus, Ele provê tudo. Nunca me deixou faltar nada. Nunca me deixou faltar a minha família, nada. Glória a Jesus. E na minha falta de fé eu falei, né, mas Jesus tem paciência conosco, né? Eu falei, Jesus, como vai ser a minha velhice? Quando eu estiver velha, Senhor,
Não tem isso, não tem aquilo. Olha a falta de fé, se Jesus é tudo e me dá tudo. A minha família. E aí eu fui para o culto, irmãos. Cheguei lá no culto, o pastor pregando a palavra, no texto. Daqui a pouquinho o pastor para a mensagem e aponta assim. Deus manda te dizer, a tua velhice será de bênção. E começou a profetizar, a tua velhice será abençoada. Irmãos, e naquela noite, naqueles dias escuros, naquele quarto em Rufisque, Tanguete, Senegal, eu me lembrei dessa experiência. O Espírito Santo veio e me lembrou. Você lembra do dia que você me perguntou como seria a sua velhice? Eu te disse que a sua velhice seria de bênção através da mensagem que o pastor entregou. Fique ligado quando o pastor estiver pregando, porque Jesus pode estar soltando uma palavra para você. Pode estar sendo liberada uma palavra que vai te ajudar no dia mau. E naquele dia mau, o Senhor me lembrou a sua promessa. Você não envelheceu ainda. Ainda tem muito para você. E eu entendi, essa voz não é a voz de Jesus, o meu bom pastor. Essa voz é do inimigo. O Espírito me levantou naquele dia. Eu consegui me erguer aos poucos. Fui repreendendo. Sai fora, diabo, em nome de Jesus. Bata em retirada pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus. E fui me levantando aos poucos. Fui voltando a ajudar o meu esposo na obra. Eu trabalhava com as crianças, trabalhava com as mulheres. Pegava minha bolsinha de pano, botava minha água e minha Bíblia, juntava com outra irmã senegalesa e nós íamos nas casas de quem ela sabia que podia entrar. Eu pregava um pouquinho no francês bem fraquinho que eu tenho e ela traduzia para o Olof. Eu no francês, ela no Olof. E ali Jesus foi ajuntando as ovelhinhas, irmãos. E um dia eu fazia o trabalho de evangelização. E um dia, no outro era o ciclo de oração, que eu fiz um trabalho de ciclo de oração com as mulheres. E elas eram tão carentes de uma referência. Você é referência para alguém. Lá na sua escola alguém está te olhando. Lá no seu trabalho você é modelo. Você é referência de Deus. Você é o agente de Deus. Então fique na sua posição. Não abra mão da unção que foi derramada sobre a tua vida. Porque você é referência para alguém. Alguém está olhando para você. Alguém está se espelhando na tua vida, na tua história. E você vai passar um legado de honra, um legado de glória para a sua geração, para os seus filhos, para a honra e glória do Senhor. Aquele que nos levanta, aquele que nos põe de pé, aquele que nos dá valor, aquele que tira vergonha e nos dá uma dupla honra. Glória a Jesus Cristo, aleluia! E ali eu evangelizava com aquela irmãzinha, entrando em cada lugar. E ali Jesus ia trabalhando, porque você só tem que pregar o evangelho. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E aí, irmãos, comecei voltando aos poucos ativa, pela graça do Senhor. E aí um dia cheguei da rua, estava com muita vontade de comer alface. E eu saí da minha casa, fui lá na feira comprar alface. Eu fui andando, que eu queria andar, né, irmãos? Caminhada faz bem, né? Quem gosta de caminhada aqui? Eu amo caminhar, irmão. Não gosto de negócio de academia, não é comigo, não. Quem gosta, glória a Jesus. Mas meu negócio é andar. Bota um fonezinho de ouvir louvor. E ali você vai falando com Jesus, vai desenrolando mistério, fala em línguas. Agora de máscara, então, irmão, dá para falar em língua estranha o tempo todo na rua. Dá para repreender, dá para orar. Irmão? Pensa numa benção. Pensa uma coisa boa, pastor. Agora com essa máscara, fala em língua estranha no supermercado, na rua. Estou nem aí, irmão. Já falava sem máscara. Agora então que está, Glória a Jesus, irmãos. E ali Jesus, fui comprar o alface. Quando eu voltei, estava o Cleito com um ancião na nossa casa. Papá Poliné, que já dorme no Senhor. Um homem lá de... Qual é o país dele? Não é Benin, não? Mali? Eu acho que é Benin, não? Mali. E aí, irmãos, quando eu cheguei em casa, ele estava lá com o irmão de Mali. E aí, o irmão lá falando, beleza. Aí eu fui para o meu computadorzinho pequenininho, abri, aí tinha uma mensagem de uma amiga minha, sabe, irmão, aquelas amigas de oração? Você tem que ter. Quem é que tem amiga de oração aqui? Se você não tem, começa a orar. Jesus, eu quero minhas amigas de oração. A amiga que é aquelas amigas que não está te levando para a busca do Senhor, vai orando para Jesus dar discernimento. Amigo para juntar com você ombro a ombro, tem que ser gente de Deus também.
Tem que ser pessoas que te ajudam no propósito, e você ajuda ela. Tem que ser gente de Deus, irmãos. E uma amiga dessa, amiga de oração, mandou uma mensagem para mim. Aí ela falou, Nívia, eu mandei uma mensagem para você. Aí eu falei, ela, leia lá. Veja bem, eu sonhei com você. Você estava, eu chegava na sua casa, batia a porta. Batia na sua porta, você demorava muito a abrir. Quando eu chegava, você chegava e abria, eu ia te acompanhando. Você ia para dentro da casa, eu ia indo atrás, você sentava, eu estava com a menina no seu colo. E penteando os cabelos dela, era cabelos cacheados. E eu perguntava para você, Nívia, de quem é essa menina? E você me respondeu, ai, Cibele, você não está reconhecendo? Essa menina é a minha filha. Aí ela acordou. Ela, Nívia, hoje minha mãe veio da oração matinal. Sabe aquelas irmãs de oração? Do coquinho, aquelas irmãzinhas do joelho. Aí a mãe dela chegou com um testemunho, falando de uma mulher que não podia ter filho e teve filho. Eu não tive nunca um exame que dissesse que eu não podia ter filho, irmãos. Mas Jesus falou que a minha filha é milagre. Se é milagre, ele sabe por quê. E aí, irmãos, ela falou, vamos entrar num propósito de oração, amiga? Falei, vamos embora, 21 dias na madrugada, 5:30 da manhã, nós vamos fazer aquele momento com Jesus, no joelho. Ela aqui do Brasil e eu lá do Senegal, era inverno, um frio de torar, irmãos. Eu saía da cama pela graça do Senhor e ia me jogando no chão. Oh. Irmãos, foi passando os dias. Quando estava perto de completar 21 dias. Era o período da benção, né? Quando não veio a benção, aleluia. Falei, Jesus, vai eu de novo, lá na farmácia, Senhor, comprar de novo o teste. Sabe aquela cliente VIP do teste de gravidez? Eu. De novo, Jesus. Mas não desista do teu milagre. Persevere no teu milagre. Bate uma vez, bate 2 vezes, vai batendo, porque pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, persevera, porque o teu milagre está sendo gerado na sua perseverança, no seu coração, dependente de Jesus. E eu comprei, quando cheguei em casa fiz, e lá estava, para a honra e glória do Senhor. Antes dos 21 dias, se completar o período da oração, eu estava grávida da minha filha. E eu fiz a conta, irmãos, 1 mês da curetagem. 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. Foram completinhos da minha curetagem para a gravidez da Vitória, 7 meses. E Jesus falou, você está vendo, minha filha? O teu adversário disse que tu ia morrer. Vai morrer nada. Você vai gerar o teu milagre. Você vai gerar a tua vitória. Que um profeta entrou na minha casa e falou assim, olha, irmã, Deus manda dizer para você que Ele vai te dar uma alegria tão grande que essa tristeza você nem vai mais lembrar dela, porque vai ser uma alegria que vai encher o teu coração. E eu fiz a conta para a honra e glória do Senhor. Eram 7 meses. Aonde o diabo fala que vai matar, que vai destruir, que vai arrebentar. Persevera no Senhor, porque ali Jesus pode estar gerando um grande milagre. Ele é especialista em fazer milagre, em florescer o nosso deserto. Ele floresceu o meu deserto. Glória a Jesus. E eu cheguei em Senegal com Vitória com 4 meses. Vitória teve uma malária terrível, irmãos. 15 dias pegou a malária. Vitória teve choque cultural. Ela me pedia, pegou uma malária. Chegamos num período de chuva, e é esse período que parece que vamos voltar. Já está começando a chuva aí, chuva lá na África Ocidental. Nesse período é chuva, irmãos. Pensa na chuva, todo dia chuva. Né, pastor? Chuva todo dia, irmãos, e a chuva com força. Depois que seca também, só a graça. Mas chuva, e esse período que os mosquitos ficam assim, ó. Doenças respiratórias. As crianças, tudo fica meio resfriado, mas Jesus imuniza elas antes, com caju. Chupa o caju o dia inteiro, Jesus é bom, cuida deles. O dia inteiro as crianças chupando caju, vitamina C. Jesus vai lá dar a vitamina para eles aguentar o período da chuva. Olha o cuidado do Senhor, Ele cuida.
Ainda que o homem nem está percebendo, ele está cuidando, ele está guardando, né? Olha o amor de Deus. E ali Vitória teve um choque cultural muito forte, irmãos, e ela queria vir embora. Ela falou, mamãe, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Fala, filhinha, mas nós viemos aqui para fazer uma obra para Jesus. Nós não fizemos ainda, filhinha. Mamãe, eu quero ir embora. Quando ela pegou malária, irmãos, ela só ouvia um desenho que tinha como fundo um louvor que fala assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena ser. Era um desenho com fundo moral, uma história de um patinho que volta para a família. E tinha esse fundo, esse louvor. Era Deus ministrando o coração dela, minha filhinha. Vai valer a pena. Vai valer a pena você estar aqui, minha filha. E eu sei, irmãos, que vai ter recompensa para ela. No tempo de Deus, o Senhor vai recompensar ela, a infância dela, em algumas situações de África. E é um privilégio para ela. Hoje talvez ela não entenda, mas vai chegar um momento que ela vai entender quão privilégio foi para ela ter a infância dela em África. E eu digo para os irmãos, vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, no seu chamado, na sua entrega. Que Deus continue abençoando essa igreja amada. Como o pastor falou, eu vim por voo de repatriados. Foi a coisa mais linda, irmãos. De todos os meus voos, foi um dos voos mais emocionantes. A presença de Deus era marcante naquele voo. Sentíamos a aeronave sendo ladeada pelos anjos do Senhor. Foi uma coisa tremenda, irmãos. Sobrenatural. E quando eu sentei em Gâmbia, pegamos a aeronave maior e viemos para cá. Foi como que desse aquele vento suave do Senhor, que às vezes é na rajada, no fogo, né? Mas tem hora que é no vento suave, irmãos. Né? Ele sabe como ministrar. E eu senti claramente o meu coração sendo ministrado pelo Senhor. O melhor de tudo, não foram quantas almas, quantas visitas. O melhor de tudo foi ter desfrutado da presença de Deus. Desfrutado da presença dEle. Desfrutado nas madrugadas. Desfrutado na doença. Desfrutado em todas as situações. O melhor de tudo é desfrutar da presença de Jesus. Seja no monte, seja no vale, seja no deserto. Que nós possamos valorizar essa presença de Deus. E não abrir mão dela por relacionamento algum, por pessoa alguma, por proposta alguma. Que possamos priorizar Jesus na nossa história. Ele nos ama como ninguém. E Ele nos chama com seu amor maravilhoso. O dia da nossa despedida dessa terra está próximo. É tempo de estar com cajado na mão, sandália nos pés, em prontidão, porque a qualquer momento a gente atravessa esse deserto e chega em Canaã celestial. E o melhor de tudo não vai ser conquistas naturais, o melhor de tudo é desfrutar da presença dEle, da glória dEle, da Shekinah dEle, das promessas dEle, dos mimos dEle. Ele nos mima também. Mas aquela coisinha que para ninguém, você não falou para ninguém, mas Jesus chega e te dá aqui aquilo que você está querendo. Aquela sandália, não é bens materiais, é o cuidado, é o mimo do Senhor. E Ele cuida de nós, não cuida? Glória a Jesus. Eu louvo e engrandeço o Senhor por esta oportunidade. Estar aqui com essa igreja missionária, com esse pastor amado, com a sua esposa amada, esse casal de obreiros, de pastores abençoados, missionários. Deus continue abençoando a nossa amada igreja Caminho da Fé, Batista Caminho da Fé. Muito obrigado, irmãos. Que Deus continue abençoando e que a semelhança daquela mulher samaritana que foi, deixou o cântaro e foi pregar o evangelho. Todo dia nós possamos ser esse agente de Deus na terra, com uma palavra de esperança, com uma palavra de redenção, de evangelismo, nem que seja pequenininha, mas nós vamos ser usados pelo Senhor. Amém?